Buenas noches, doutor. Esse é nosso grupo. O que nos tocou foi coração e suas patologias. Creio que tem toda a sua relação com a matéria. Focamos bem em que seria as patologias relacionadas ao coração. Partimos para a diapositiva 2, em que temos um dibujo aí do coração e suas partes. Vena cava superior, aurícula direita, ventrículo direito, aorta, aurícula esquerda e ventrículo esquerdo. Passamos para a diapositiva 12 e começamos com as patologias do coração que consideramos as mais importantes que devemos saber. Lo que vemos em no livro havia muitas patologias, pero focamos em las que há mais casos, não? Então, vamos falar um pouco do que é a insuficiência cardíaca congestiva. Logo mais, vemos que há três insuficiências, né? E logo mais falaremos de insuficiência cardíaca crônica, insuficiência cardíaca aguda. Bueno, insuficiência cardíaca congestiva se produz quando o músculo do coração não bombeia sangue, tão bem como deveria ser. Determinadas afecções como as artérias direita e o coração e enfermidade das artérias coronárias, a pressão arterial alta. As próximas insuficiências que há são insuficiência cardíaca crônica e insuficiência cardíaca aguda. Que a insuficiência cardíaca crônica se vai manifestar gradualmente, é a mais frequente. E a insuficiência cardíaca aguda, os sintomas aparecem de forma repentina e são graves desde o princípio. Os sintomas são falta de ar, fadiga, inchação, latidos do coração rápido e irregulares, menor capacidade para fazer exercício, tons ou sibilância, maior necessidade de urinar por la noite, inchação do abdômen, aumento do peso muito rápido por retenção de líquido, falta de apetite e náuseas, dificuldade para concentrar-se ou menor estado de alerta, falta de ar repentina e grave, dolor no peito. Cardiopatia. Vamos falar um pouco das cardiopatias. Existem dois tipos de cardiopatias, congênitas, assinióticas e sinióticas. Em las primeiras, la sangre com oxígeno sofre a reação anormal e passa das cavidades esquerdas às las direitas. Estas etapas se dividem em 4 tipos. Persistência do conduto arterioso. Em essa existe a persistência da artéria adicional, que se está presente durante a vida fetal e se cerra durante as primeiras horas de vida. Válvula aórtica bicúspide. A válvula da artéria aórtica tem solo 2 válvulas de las 3 do coração normal deveria ter. Las cardiopatias congênitas cianóticas se caracteriza por o hecho de que a sangue que liga ao coração sem oxígeno se mescla com a oxigenada. Isto, a sua vez, passa a circulação sistêmica e provoca uma coloração azulada. Essa se subdivide em 3: dextrotransportação de grandes artérias, tetratologia de Fallot e tronco arterial comum. Aí temos alguns debujos de que são as cardiopatias congênitas. Vamos passar agora ao próximo tema, que é infarto do miocárdio. Definição. O infarto do miocárdio, o ataque cardíaco é a morte do músculo do coração por uma isquemia grave. Os fatores de risco são os diabéticos, pessoas que têm o colesterol alto, pessoas com sobrepeso, falta de exercício físico, os fumantes, as pessoas com antecedentes e pessoas com pressão arterial alta. Tipos de infarto do miocárdio. Vemos que temos 2 tipos: infarto transmural e infarto subendocárdico.
A transmural es lo infarto que afeta a todo o grosor da parede ventricular, suele dever-se a arteriosclerose coronária. E vamos ao infarto subendocárdico, limitado ao tércio interno da parede ventricular e é por aumento de demanda cardíaca. Patogenia do infarto do miocárdio. Oclusão das artérias coronárias depois de 4 horas do começo do infarto ao miocárdio, 90%. Depois de 12 a 4 horas, são 60%. 10% fica por do infarto ao miocárdio. Partimos agora para o próximo tema e a próxima patologia, que seria arritmias do coração. As arritmias do coração estão classificadas por duas, que são elas taquiarrítmias e bradiarrítmias. Consideramos arritmias cardíacas a todas as alterações e transtorno do ritmo cardíaco. Se podem dividir em 2 grandes blocos, que são as taquiarrítmias, quando as alterações provocam ritmos rápidos, taquicardia ou adelantados, extransistolia. Bradiarritmias, quando os ritmos são lentos. Que é a arritmia? Uma arritmia é uma alteração do ritmo cardíaco, pero para entender melhor que é uma arritmia, antes devemos saber como e por que late o coração. Dos latidos do coração ocorre como consequência de uns impulsos elétricos que fazem com que as aurículas e os ventrículos se contraiam de forma adequada, com sincronia e ritmo. A frequência cardíaca normalmente oscila entre 60 e 100 latidos por minuto e responde à seguinte sequência. O impulso elétrico do coração se inicia em um nódulo sinusal, emplacado na aurícula direita. De aí passa pelas aurículas ao nódulo auricular ventricular, situado na união das aurículas com os ventrículos e liga aos ventrículos. Finalmente, esse estímulo se conduz por los ventrículos através do sistema Purkinje. Bueno, vamos ao tratamento das arritmias. O tratamento se deve adequar a cada tipo específico de arritmia. Em alguns casos, não é necessário nenhum tratamento, determinados câmbios em o estilo de vida, como eliminar substâncias excitantes, tais como a cafeína e o álcool, são suficientes para controlá-la. Outra patologia seria a morte súbita cardíaca. Se define habitualmente como morte imprevista por causas cardíacas, sem sintomas ou com sintomas que aparecem em um prazo de entre 1 ou 24 horas. A enfermidade arterial coronária é a principal causa da morte súbita cardíaca, sendo responsável de entre 80 a 90% dos casos. Etimologia mais habituais em las vítimas mais jovens: anomalias hereditárias ou adquiridas do sistema de produção cardíaca, anomalias arterioles, coronária congênita, prolapso da válvula mitral, miocardites, miocardia dilatada, hipertrófica, hipertensão pulmonar. Hipertrofia miocárdica, a massa cardíaca aumentada é um fator de risco independente em la morte súbita cardíaca. Por ele, algumas pessoas jovens morrem de forma repentina. O mecanismo causante da morte súbita cardíaca suele ser uma arritmia mortal. Entre 80 e 90% dos pacientes que sofrem um episódio de morte súbita cardíaca se conseguem ser reanimados com êxito, nos mostra indícios enzimáticos ou eletrocardíacos. O prognóstico dos pacientes vulneráveis à morte súbita cardíaca melhora sensivelmente com intervenções farmacêuticas e, particular, com a implementação de desfibriladores, cardioversores automáticos que percebem e contrarrestam eletricamente os episódios de fibrilação ventricular.
Os sintomas são: as manifestações dessa patologia são perda de conhecimento, ausência de resposta ante qualquer estímulo, deixar de respirar, perda de color da pele. Cardiopatia hipertensiva. La cardiopatia hipertensiva é consequência de um incremento das demandas do coração, impostas pela hipertensão, que causa sobrecarga de pressão e hipertrofia ventricular, ao que mais frequente em um ventrículo esquerdo, por la hipertensão sistêmica. A hipertensão pulmonar pode originar uma cardiopatia hipertensiva direita, também chamada coração pulmonar. Cardiopatia hipertensiva sistêmica. Essa cardiopatia está marcada por um engrossamento concêntrico da parede ventricular esquerda, que produz a redução do tamanho luminal. O ventrículo esquerdo está à la direita, em la projeção apical de las 4 cavidades do coração. Cardiopatia hipertensiva pulmonar direita. Se denomina cardiopatia pulmonar ou enfermidade cardiopulmonar a todo estado patológico pulmonar que afeta secundariamente a função e anatomia das cavidades direitas do coração. Isso seria tudo, doutor. Esse é nosso grupo, que seria tudo o que seria patologias do coração. E nosso grupo está composto por Oscar Vargas, Juliana Marques, Daiane Marques, Anielo Quesada, Ariadne Lopes e Júnior Ávila. Isso seria tudo. Boa noite.